Pobre não é quem não tem dinheiro. Pobre é quem não tem dignidade. Eu nasci em uma cidadezinha ao sul do país, onde a seca castigava e a pobreza era extrema. Meus pais morreram quando eu estava com apenas 3 anos e, por isso, fui morar com uma senhora que me acolheu como filho. Apesar da idade avançada, a velha era diligente, plantava o próprio alimento e criava cabras para sobreviver. Nas piores épocas, passávamos fome. Nas melhores, fazíamos apenas uma refeição. Até hoje, eu sou grato a esta boa senhora que, vendo o abandono em que eu me encontrava, se dignou a me acolher. Ela não tinha muita coisa, mas o pouco que possuía dividia comigo. Bendita é a mulher que, mesmo sem ter gerado, sabe ser mãe. Já na terra ela recebe os tesouros da vida, mas no futuro receberá as recompensas do céu. Cresci como um menino responsável, cumpria as leis e cultivava os bons costumes. Infelizmente, a fatalidade me alcançou uma segunda vez, a boa senhora morreu e eu me vi novamente sozinho. Nesta época, eu já estava com 14 anos. A princípio, pensei que minha vida não sofreria grandes transformações, pois aprendi a plantar e cuidar dos animais. Eu gostava do que fazia e poderia ficar naquela vida por muitos anos. Acontece que a boa senhora tinha um filho, o qual eu não conhecia, e que, assim que soube da morte da mãe, veio me incomodar. Não importa de onde você veio ou para onde vai. Fique sabendo de uma coisa, a justiça sempre nos alcança na hora que mais precisamos. Disse ele com arrogância, vim buscar minha herança. Não existe herança alguma. Respondi, certo de que os miseráveis farrapos da velha não poderiam despertar qualquer cobiça. Aqui só existe esta casa caindo aos pedaços e 3 cabras magras que garantem a minha sobrevivência. Pois bem, disse ele com autoridade, se é isto que me pertence, quero tudo o que é meu por direito. A lei está a meu favor. Tentei argumentar, supliquei. Nada adiantou. Ele era forte e tinha testemunhas que garantiam a condição de herdeiro. Fui obrigado a deixar a casa e tudo que ali estava. Deixei, inclusive, objetos pessoais que a boa senhora fez para mim. Ah! Meus amigos, é muito triste a vida de quem não tem um lar. As pessoas desprezam, sofremos violência, roubo e desrespeito. Feliz aquele que dá a mão ao que mais necessita. Por quase um ano, permaneci por aquelas terras comendo o que me ofereciam, aceitando os piores trabalhos e ouvindo toda sorte de absurdo. O meu sofrimento não foi maior porque eu contava, como único amigo, um senhor de idade avançada, cego, que, por sua vez, dependia de uma filha irascível que mal trocava 2 palavras com ele. Certa vez, olhei para alto e entendi o que Deus queria me ensinar: a bondade vem no meio da violência para educar aqueles que ainda não podem compreender. Um filho jamais poderia ser violento para com os pais, mas se isso acontece, é porque o trabalho de educação ainda não terminou. Uma noite, o velho propôs-me uma solução. Por que você não vai para o exército? Lá você terá comida regular, um trabalho que lhe eduque a alma e um lugar para dormir. Achei a ideia oportuna e me enchi de esperança ante a possibilidade de uma vida nova, honrada e com alimento. Não se ename tanto. Ponderou, ele no exército também existe muita humilhação. Pois eu prefiro a humilhação de uma profissão ao desprezo da sociedade. Quem trabalha tem direito ao pão. Quem não trabalha perde até mesmo a dignidade. O velho sorriu e passou a narrar histórias de seu tempo de juventude, quando ele ainda podia enxergar. Ele me contou que conheceu um camelo que sabia guardar segredos e que comeu do pão milagroso. Colheu o máximo de informações possíveis não só com o velho, mas de outras pessoas da região. Depois, saí a esmo pelo mundo em busca de um lugar para me alistar. Ao se despedir, o velho me abraçou e me deu 2 moedas de baixo valor, as quais ele pensava ser de ouro. De certo, a filha encontrou as moedas e as substituiu, espertamente, por outras de igual tamanho. Não tive coragem de contar a verdade. Chorei comovido ante a oferta do amigo e a necessária separação. Por que será que não podemos levar conosco todos que amamos?
A vida seria mais agradável e a terra um lugar melhor para viver. Deus é justo? Certamente, Ele sabe o que faz. O caminho que escolhi era o mais ameno, passagem costumeira de caravanas e que me era fácil mendigar algum alimento. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Demorei 2 meses para atingir meu destino. Eu estava tão magro, devido à inanição do último ano, que era possível contar, só olhando, todos os meus ossos. É aqui o lugar para o alistamento? Perguntei. Um soldado mal encarado olhou para mim com completo desprezo. Vá até o portão principal, ele respondeu e depois cuspiu no chão. Uma onda de felicidade tomou conta de todo o meu ser. Finalmente teria um trabalho digno, lugar para dormir e alimento. Ah! Meus amigos, a esperança é como bálsamo confortador que cura as doenças e que dá energia aos combalidos. Eu tinha feito uma longa caminhada, mas me sentia disposto a enfrentar toda a distância novamente pela simples aproximação daquele momento. Não sei se corri ou voei, só sei que num instante atravessei o espaço que me separava da porta principal. Na sala para onde fui conduzido havia mais 2 homens aguardando o momento que seriam atendidos. Devo acrescentar que eles não possuíam o mesmo sorriso no rosto que eu possuía e nem o brilho nos olhos como eu carregava naquele momento. Daí a pouco, o responsável pela guarda entrou na sala e examinou nosso pequeno grupo. Aos 2 outros homens, ele mandou que seguissem para o interior do quartel. Para mim, ele disse que eu poderia comer alguma coisa, mas que não poderia me aproveitar. Por que não? Perguntei. Ele envolveu, com a mão, o meu braço esquelético e me mostrou. Você é muito frágil para o exército. Eu consigo contornar o seu braço e ainda sobra muito espaço. Certamente você não aguentaria uma longa caminhada. Meu senhor, peço-lhe desculpa, mas o senhor não pode julgar uma pessoa por sua aparência. A determinação pode superar a força física e a dedicação pode superar outras limitações. Eu, por exemplo, caminhei durante semanas para me alistar. Atravessei rios, superei montanhas, atravessei o deserto e aqui estou. Você é apenas uma criança, não pode se alistar. Eu tenho 15 anos, falei com energia. Ele me olhou confuso, meu corpo mirrado testemunhava contra a realidade. Ele me examinou com mais cuidado e depois sentenciou. Se quiser comer alguma coisa, vá até a cantina e diga que eu ordenei, mas depois terá que ir embora. Aqui não é lugar para você. Tentei argumentar, mas o homem passou por uma porta e me deixou falando sozinho. Ah! Meus amigos, se a alegria nos dá um novo alento, a decepção rouba-nos as últimas energias. Deixei-me cair sentado no chão e lá chorei como nunca chorei em toda a minha vida. Para agravar meu sofrimento, um soldado desumano me atirou para fora do quartel e ameaçou cortar minha língua, caso eu não parasse de chorar. Saí de lá sem rumo, sem comida, sem abrigo. Caminhei a esmo por horas, querendo fugir daquele miserável mundo onde as pessoas não têm coração. Quando as forças me faltaram, sentei na beira de um poço e orei fervorosamente. É estranho dizer o que todo mundo já devia saber, mas a oração sincera tem o poder de nos transformar. Em determinado momento, percebi que não adiantava me lamentar, era preciso tomar alguma decisão. Voltar para a cidade de onde vim, eu não queria. Ficar ali era perda de tempo. Decidi tentar a sorte nas terras do Marajá, onde ouvi que se distribuía comida nos dias de festa e a generosidade era uma constante. Após comer um pedaço de pão, oferecido por um generoso comerciante, iniciei viagem carregando todo o meu sofrimento. Carga pesada, por culpa de minha própria invigilância. Na verdade, a fome não me incomodava e nem mesmo a necessidade de dormir no chão, pois eu já estava acostumado. O que me magoava eram a indiferença das pessoas e a sensação de abandono. Eu estava cercado por milhares de pessoas, mas nenhuma me tratava com dignidade. Nós somos carentes de afeto, sequiosos do amor. Mas como esperar o amor do mundo se o próprio mundo se divide entre egoístas e mal-amados?
É neste ponto que a minha história se parece com a sua. Ao passar por uma montanha, notei que a noite caía e que não seria possível chegar à próxima cidade. Escolhi um lugar seguro e me preparei para orar. Os sofrimentos da vida me fizeram aprender técnicas de sobrevivência. Não acendi nenhuma fogueira, mas me mantive aquecido com uma velha manta, ofertada pela caridade pública, e deitando em um ninho de plantas construído por mim mesmo. No meio da noite, acordei com os gritos de um homem que estava sendo torturado. A princípio, eu não sabia de onde vinham os gritos e não tinha a menor curiosidade de saber. O que eu não queria é que me encontrassem e fizessem comigo o que estavam fazendo com o sujeito. Eu sei que é a nossa obrigação ajudar, mas naquele momento eu não me via com forças para enfrentar quem quer que fosse. Hoje, percebo que um homem com baixa estima não acredita em si mesmo. Eu estava com medo, com muito medo. Daí a pouco, os gritos cessaram e uma discussão acalorada tomou conta do ambiente. Eu não entendia o que eles queriam, pois muitos falavam ao mesmo tempo. O som da voz aumentou e eu percebi que o barulho vinha em minha direção. Em minha opinião, nenhum homem de bem anda no meio da noite fazendo barulho. Aqueles homens eram ladrões. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Sem saber para onde ir, corri por entre as pedras para o interior de uma caverna. Lê do engano. Os homens carregavam tochas e seguiram na mesma direção. Como você, em sua história, eu entrei em uma galeria sem saída e rezei para não ser encontrado. Os bandidos pararam na entrada da caverna e aquele que parecia ser o líder do grupo falou: quem sabe esperar ver realizados os seus maiores sonhos. Agora é só uma questão de tempo. Logo atingiremos o nosso objetivo. Um novato no bando questionou: ainda não entendo. Por que precisamos vir até este lugar no meio da noite? O líder sorriu de forma estranha, olhou para a lua e depois respondeu: esta caverna é mágica. Uma vez por mês, na primeira noite de lua cheia, a luz da lua abre uma porta secreta para uma segunda galeria. E é ali que guardaremos o nosso tesouro até o dia em que estejamos prontos para conquistar o reino. E este é um lugar seguro? Questionou outro bandido. Creio que sim. Respondeu o líder do grupo com um sorriso irônico no rosto, eu mesmo coloquei uma cobra nesta galeria e a venho alimentando regularmente. Saibam vocês que este lugar já me serviu no passado e nos últimos meses venho acumulando tesouros dignos de um marajá. Um dia, que não está muito longe, organizarei um exército com esse dinheiro e dominarei o país, pois o dinheiro na mão de quem sabe usá-lo é preciosa ferramenta para qualquer trabalho. Serei um marajá soberbo e quem me servir terá regalias que nenhum homem sonhou. O que come a cobra? Questionou um dos bandidos que parecia apavorado e que não ouviu nenhuma outra explicação. O líder do grupo apontou para o homem todo ferido, provavelmente o mesmo que estava gritando, e disse: ela gosta de carne fresca, riu o malvado. Meu sangue gelou. Tentei me esgueirar para fora da caverna, mas os homens eram muitos e estavam por toda parte. O líder olhou para fora tentando localizar a lua e depois se voltou para os companheiros. O céu não é muito preciso, pois a cada mês a lua passa por um ponto diferente por aquelas duas rochas. De qualquer forma, na hora que a porta abrir, esperem que a cobra pegue o alimento, antes de se aproximar. Não teremos muito tempo, meia hora no máximo. O homem que voluntariamente ficar para trás se arrependerá, mas será tarde demais, pois sofrerá as consequências. Assustados, os novatos nada responderam e os mais velhos fizeram piadas de mau gosto. À medida que a luz da lua entrava pela caverna, senti um leve tremor que derrubava poeira em meu corpo. Apenas algumas rochas tremiam, movidas por uma nuvem de vapor. É agora. Disse o chefe dos bandidos, levem o condenado para aquelas correntes e esperem que a cobra o encontre antes de fazerem qualquer movimento. Horrorizado, o homem foi arrastado até uma parede e amarrado em uma argola preparada para o sacrifício. Eu me espremi entre as rochas na hora que os homens passaram e por pouco um deles não tropeça em mim.
Dizem que o tempo não tem vida, mas eu não sou da mesma opinião, pois em alguns momentos ele parece brincar. Corre quando mais precisamos que ande lentamente e se arrasta quando queremos vê-lo passar. Pobre do homem que se submete aos caprichos do tempo, mas o que seria de nós se não estivéssemos mergulhados neste maravilhoso mar? Certa vez, minha boa mãe me falou: não lute contra o tempo. Aprenda a usá-lo como seu aliado. Após esta rápida divagação, eu posso dizer que o tempo parecia congelado. Todos nós olhávamos para a lua e aguardávamos algum estranho fenômeno. Após uma eternidade, a parede se moveu como uma pesada porta de pedra e uma nova galeria se tornou visível. O cheiro nauseabundo dominou o ar e o homem amarrado gritou desesperado. Senti uma presença estranha e um calor morno que vinha do interior da caverna. Percebi que alguma coisa se esgueirava por entre as rochas e ouvi o barulho de pedras saindo do lugar. Todos nós tínhamos os olhos direcionados para o pobre coitado. O tempo passou lentamente e alguém tentou falar. Acho que vi. Silêncio! Ordenou o líder do bando, colocando uma adaga no pescoço do imprudente. Quem fala demais perde a oportunidade de agir. No momento que ninguém esperava, uma enorme serpente agarrou a vítima com tanta rapidez que arrebentou uma corda que o mantinha preso. Em seguida, a cobra enrolou a vítima em um abraço mortal. Não sei o que aconteceu, pois a cobra saiu do meu campo de visão. Alguns minutos depois, o líder do bando falou: não percamos tempo vendo o sofrimento alheio. Aproveitemos o momento para cuidar de nossas obrigações. A cobra não oferece perigo, podemos nos aproximar. Eu já estava apavorado, mas quando percebi que os bandidos iriam me encontrar, esgueirei para o interior da nova galeria e fiquei atrás de uma rocha na esperança de fugir na primeira oportunidade. Os homens se aproximaram, acenderam tochas que existiam nas paredes e olharam a cobra que devorava o pobre sujeito. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. O líder falou algumas palavras carinhosas para a serpente e gritou comandos para um e outro sujeito. Os homens carregaram pesada carga e as depositaram junto a outras sacolas que deveriam estar ali há muito tempo. Por milagre, ninguém me enxergou. Apaguem as tochas das paredes, gritou o chefe dos bandidos. Precisaremos delas na nossa próxima visita. Os bandidos obedeceram e saíram sem outro contratempo. Pensei em me esgueirar para fora da galeria, mas a corja estacou justamente do lado de fora da porta. O chefe dos bandidos ameaçou todos, caso o segredo fosse revelado, mas prometeu uma gorda recompensa para aqueles que lhe fossem fiéis. No momento, não há de se falar em recompensas, mas saibam todos vocês que o bom servidor jamais será esquecido. Para meu desespero, a luz da lua se moveu e a porta fechou com um sonoro ruído. Pensei em correr, mas vi que já era tarde demais. Gritei, mas ninguém me escutou. Oh! Desespero! Meu coração pulava no peito e eu senti que me faltava o ar. Eu sei que não é possível, mas me senti soterrado na escuridão. Meus amigos, a nossa mente tem o poder criador. Com ela podemos criar inúmeras edificações. O grande problema é quando a nossa mente está desequilibrada, a angústia nos domina, perdemos a confiança e nos entregamos ao mais completo abandono. Hoje, compreendo que somos filhos de Deus. Se estamos vivos, é porque podemos movimentar recursos ao nosso próprio favor. Não podemos nos entregar, temos que raciocinar. Após acalmar os nervos com uma boa oração, tateei no escuro buscando me manter bem distante da serpente. Eu sabia onde ela estava, pois era possível ouvir alguns ruídos enquanto ela engolia o alimento. Por quase uma hora, sofri pela minha pobre vida. Eu não temia a morte. O que eu não queria era virar sobremesa para a serpente. Ainda tateando, encontrei algo que parecia uma tocha e, amarrada a ela, uma pederneira. Atritei a pederneira e acendi a tocha. A cobra estava a certa distância, totalmente indiferente à minha presença. Acendi todas as tochas que encontrei. Já que iria morrer, eu queria ver onde estava. Para meu horror, havia ossos espalhados pelo chão.
Alguns de homens que possivelmente foram vítimas dos bandidos, mas também encontrei ossos de animais desconhecidos. Aquela galeria era uma armadilha mortal. Nada como o medo para atiçar a nossa fé. Pensei em Deus. Lembrei de minha santa mãezinha adotiva e orei fervorosamente. A cobra terminou de engolir o sujeito e ficou paralisada como se não pudesse sair do lugar. Isso era bom, pois eu precisava pensar direito. Apaguei a maioria das tochas e vasculhei a galeria em busca de uma saída. Encontrei apenas o lugar onde a cobra matava a sede. Era uma bica natural, que escorria água para uma bacia e desta para um buraco que parecia não ter fim. Será que os bichos que a cobra comia saíam daquele buraco? Pensei em pegar uma pedra e matar a cobra, mas onde estava a coragem para tal proeza? Preferi mantê-la sob minha vigilância. Afinal, naquele momento, ela era totalmente inofensiva e eu sempre fui contra a matança de animais. Esclareço que esta ideia só passou por minha cabeça porque a nossa sociedade ainda é desequilibrada e aceita tal brutalidade como algo natural. A vida é muito importante. Por isso, não temos o direito de ceifá-la nem mesmo para proteger a própria vida. Já mais calmo, e com muita fome, resolvi olhar o que havia nas sacolas. Na verdade, o que eu queria era encontrar um pouco de alimento. As sacolas estavam cheias de joias e moedas de ouro. Também havia objetos de uso pessoal de algum marajá, uma espada e um manto. Este último estava trancado em uma caixa de madeira. Achei estranho, pois era o objeto mais bem protegido de todos. Coloquei a espada em cima da rocha e peguei o manto para examiná-lo. Ele parecia não ter valor algum, possuía uma cor harmônica, mas nada que chamasse a atenção. Era leve e agradável ao toque. Quando me sentei para descansar, senti um leve tremor de terra e o vapor da água aqueceu a caverna. Foi até bom, pois eu já começava a sentir frio. Tal fenômeno se repetia regularmente, aumentando e diminuindo de intensidade conforme o vapor saía por uma ou outra abertura. Acho que fiquei acordado por horas, pois eu tinha medo da cobra, mas finalmente o sono me pegou. Sonhei com minha segunda mãe. Ela me aconchegou em seus braços e dizia que velaria por mim. É sempre bom reencontrar as pessoas que amamos, mesmo que seja nos momentos de inconsciência durante o sono. Quando acordei, a cobra não estava no lugar. Tive medo e acendi algumas tochas. Uma coisa a vida me ensinou: não podemos deixar de sentir medo, mas tudo fica melhor quando nos aproximamos da luz. Vasculhei a caverna e encontrei a cobra em um canto. Ela estava toda enrolada ao lado de uma massa disforme. Fiquei apavorado, pois um bicho tão grande como aquele não vomitaria o alimento, a não ser que ela também estivesse sentindo medo. Corri para a espada, subi em uma rocha e me preparei para me defender. A cobra continuava indiferente à minha pessoa, balançando a cabeça e sacudindo a língua inúmeras vezes. Senti um sabor adocicado junto com o vapor d'água. A terra tremeu e eu levantei a mão que estava com a espada para conservar o equilíbrio. A ponta da espada tocou o teto e a porta de pedra abriu por um instante. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Um misto de alegria e espanto me dominou. Alguém deveria estar do lado de fora tentando entrar. Eu sei que é loucura, mas, naquele momento, eu estava feliz mesmo com a aproximação dos bandidos. Não me olhem deste jeito. Se os amigos ficassem trancados em uma caverna sem comida, sem esperança, e com uma enorme serpente, ficariam contentes mesmo na presença do pior bandido. A compaixão é inerente à raça humana. Os animais agem por instinto e os homens mais insensíveis sempre podem raciocinar. Na minha euforia me esqueci da cobra e corri para a porta, mas ela, instantaneamente, fechou. Tentei mover a rocha. Usei a espada como alavanca e não adiantou. Gritei por ajuda, bati na porta com uma pedra e gritei palavras mágicas que me deixaram com a garganta doendo. Exausto, rememorei o momento em que a porta abriu e cheguei à conclusão que havia sido o causador do movimento. Infelizmente, eu não sabia como obtivera tal progresso.
Subi novamente na rocha, pulei de um lado para outro, dancei, balancei os braços, machuquei a mão em uma estalagmite e sacudi a espada de um lado para outro. No momento que a espada tocou o teto, notei que este se deslocava ligeiramente e a porta se moveu um pouquinho. Empurrei com mais força e a porta abriu completamente. Eu havia descoberto o segredo da caverna. Não era a lua que movia as rochas, mas o vapor canalizado que produzia inúmeros movimentos. Agradeci a Deus por minha sorte. Eu já me considerava um homem livre. Bastava escorar o teto, apanhar o máximo de joias que eu pudesse e sair como um homem rico. Na nossa inocência achamos que a riqueza é a solução de todos os problemas, mas não. Podemos possuir fortunas e continuar tão carentes como qualquer pessoa. Bendito o dinheiro que promove o progresso da humanidade. Pobre do homem que precisa dele para ser feliz. Peguei o manto e selecionei, em cima dele, as joias mais valiosas que pude. Eu não teria forças para carregar uma sacola pesada, mas também não era preciso, pois uma pequena trouxa seria o suficiente. Quando tentei escorar o teto, descobri que não havia objeto para o serviço. Por isso, tentei abrir a caverna com a espada e correr para fora. Por diversas vezes corri, mas sem qualquer progresso. Naquele momento, ainda, não me era possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quero registrar que algumas vezes o chão tremeu como se as rochas estivessem em constante movimento. Acho que o ato de abrir e fechar a porta fez com que a quantidade de vapor aumentasse em alguns pontos da galeria. O ar estava carregado de vapor, e o buraco, que até aquele momento não parecia ter fundo, transbordou uma substância esverdeada. Não toquei na substância. Por horas, empilhei pedras e amontoei joias na vã esperança de manter o teto erguido. Em nenhum momento, fui capaz de manter a porta aberta por tempo suficiente para eu escapar. Se minha querida mãezinha estivesse ali, certamente diria: trabalho constante e perseverança no objetivo lhe levarão às grandes realizações. Eu não estava em busca de grandes realizações. Aquele era um caso de vida ou morte. Na maioria das vezes, a humanidade é motivada pela necessidade, e não por um ideal. Tempo virá que seremos coerentes com o ideal de fraternidade e mobilizaremos as nossas forças para o bem da humanidade. Em minha agonia, me esqueci da cobra, mas ela não se esqueceu de mim. No momento que eu menos esperava, ela se arrastou por cima da pilha de pedras e ficou me farejando com a máxima atenção. Quando percebi, a cobra levantou a cabeça. A porta da galeria abriu e eu caí para trás. Acho que ela não me atacou porque um jato de vapor passou acima de meu corpo e atrapalhou a percepção da cobra. Mais vapor invadiu a galeria, o chão tremeu e alguma coisa saiu do buraco sem fundo que transbordava. Mais do que depressa, precipitei-me para a saída da caverna, arrastando comigo o manto recheado de joias. Pelo menos essa era a minha intenção. Infelizmente, o manto abriu no caminho e as joias voaram para todas as direções. Por um milésimo de segundo pensei em voltar e apanhar algumas joias, mas o medo me fez pensar direito: o que adianta fortunas se não preservo a própria vida? O dinheiro é muito importante, mas não vale a integridade de um homem. Saí da galeria no instante exato que a porta fechou. Tentei mover a abertura só um pouquinho para apanhar uma mísera moeda, mas todo o esforço foi em vão. Do lado de fora, gravei na memória a localização da caverna, caso um dia eu resolvesse tentar a sorte. Levei comigo o manto como recordação. No céu, o astro-rei estava a pino. Respirei com alegria o abençoado ar que me envolvia, fiz minhas preces e segui meu caminho como se nada houvesse acontecido. Não falo aqui de minha fome, pois desta eu já estava acostumado. Às vezes, passava semanas sem me alimentar e quando o fazia, era com moderação. Eu era extremamente magro, mas não fraco. Tinha forças para percorrer uma grande distância e, se fosse necessário, conseguia fazer pesados serviços. Acho que o nosso corpo se acostuma com privações e tira energias de onde desconhecemos. Feliz o homem que, voluntariamente, usa a capacidade do corpo para se adaptar.
Em determinado momento, olhei para o caminho e vi pegadas de camelo. Como o vento não as havia apagado, calculei que eram recentes. Encontrei um acampamento de nômades e um senhor de idade avançada se apiedou de mim e me deu alimento. Sentei no chão, na sombra de uma rocha, e adormeci. Acordei com o líder do grupo me pegando pela goela e me suspendendo no ar. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Ele falou em tom de ameaça. O que você faz aqui? Desnorteado, respondi. Estou apenas descansando. O sol roubou minhas forças e resolvi dormir. O homem me sacudiu com energia. Quem lhe mandou espiar meu grupo? Meus pés não tocavam o chão. Eu era como um boneco de pano nas mãos do sujeito. Um movimento maior e ele me quebraria em 2 pedaços. Respondi, demonstrando todo o meu terror. Eu não sou espião e ninguém me mandou. O homem me encarava como um animal furioso, mas, felizmente, uma senhora veio em meu socorro. Não podemos desconfiar de quem não conhecemos. Deixe esse podre menino. Não vê que ele é incapaz de nos prejudicar? Não sei. Repostou o homem, muitas vezes, o mal se esconde com a máscara da inocência. Como julgar o que nos pode ser prejudicial sem o concurso do tempo? Deixe-o, eu lhe peço. Ele é apenas uma criança. O brutamonte me jogou num canto e falou rispidamente. Você não perdeu nada aqui. Vá embora antes que eu me arrependa de minha bondade. Olhei para a boa senhora e agradeci. Depois, reiniciei minha caminhada sem olhar para trás. Quem eram aquelas pessoas? Jamais descobri, pois nunca voltei a vê-los, apesar do meu talento especial. Analisando o ocorrido, um dia cheguei à seguinte conclusão: uma das máscaras do medo é a violência. Quando a noite caiu, fiz um colchão com plantas e me deitei para contemplar as estrelas. Aos poucos, a temperatura caiu e fui obrigado a me cobrir com o manto que encontrei na caverna. A minha vontade era sonhar, pois, nos últimos tempos, o sonho se transformou em minha única alegria. Era uma sensação de liberdade que não tinha tamanho. Quando eu era criança, a minha segunda mãe sempre me contou histórias de gênios que realizavam desejos, de tapetes voadores e de mantos da invisibilidade. À noite, eu sonhava com deliciosas aventuras de acordo com as histórias que minha mãe contava. Acho que atraímos para a nossa mente tudo o que colocamos a nossa atenção. Por isso, eu fico me questionando, o que sonham as pessoas que gostam de histórias de terror? O mundo mental é reflexo do mundo físico. Não sei bem o que aconteceu, mas em determinado momento me senti flutuando. Eu estava lúcido e acordado, sabia que estava no chão e no ar ao mesmo tempo. Era uma sensação estranha, pois eu sentia o chão ao mesmo tempo em que apalpava o ar. Com força de vontade, fiquei de pé com o corpo que flutuava. E com muito mais força de vontade, fiquei de pé com meu corpo normal. Veja bem, eu era 2 e estava em 2 lugares ao mesmo tempo. A minha consciência parecia oscilar de um lado para o outro. Olhei meu corpo e vi como eu era magro. Quem é você? Falei nos 2 corpos ao mesmo tempo. Sem saber o que fazer, me aproximei de mim mesmo e toquei meu rosto. Nesse instante, o corpo sutil se desintegrou e eu voltei para minha consciência normal. Eu não sabia o que tinha acontecido e nem mesmo compreendia aquele estranho fenômeno, só sabia que no momento que tudo aconteceu eu era 2 e 1 ao mesmo tempo. Existem mistérios que o homem está longe de compreender, mas que em essência são tão naturais como a própria vida. Por muito tempo, fiquei pensando sobre o fenômeno. Eu estava encantado e preocupado ao mesmo tempo. Na verdade, estava com medo de repetir a experiência e acreditei que o manto possuía algum poder. O engraçado é que na caverna a minha vida dependia de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Naquele instante, eu consegui, mas não sabia o que fazer com aquele dom. Teme por minha vida. O que aconteceria comigo se saísse do corpo e não voltasse mais? Uma nuvem de dúvidas, desejos e fantasias encheu minha cabeça. Guardarei o manto.
Disse para mim mesmo: se um dia eu sentir que não tenho escolha, eu o usarei. Adormeci de madrugada e acordei antes de o sol nascer. Meu corpo estava congelado, pois dormi sem o manto. Eu não era um covarde, era apenas precavido. O covarde foge do perigo e não mede as consequências. O precavido age com consciência e não se mete em confusão. Fiz minhas preces e caminhei a distância que faltava até uma cidade. Não eram as terras do Marajá, mas um bom lugar para recuperar as forças. Antes dos muros da cidade encontrei água turva que era usada para aplacar a sede dos animais. Neste local, também encontrei uma senhora que cuidava de ovelhas e que veio me falar. A velhice é consequência natural da vida. Um prêmio para quem consegue sobreviver às intempéries do mundo. Um martírio para quem conheceu a força e a beleza. Um alerta para a mocidade despreocupada. Já sou muito velha para o serviço de tirar água. Você trabalha para mim e eu lhe darei alguma comida. Aceitei a oferta e já no primeiro momento ela me entregou um pedaço de pão. Naquele momento, eu não sentia fome, pois quem passa por muita privação perde a noção da própria necessidade. Apesar disso, comi com alegria, pois eu sabia que precisava do alimento. Depois, tirei água até que a boa senhora me mandou parar. Exausto, enxuguei o suor do rosto e sentei na beira do poço. A senhora me faz lembrar de minha mãe, falei de forma despretensiosa. Ela me olhou curiosa e depois questionou. A sua mãe, meu bom menino. A sua mãe é parecida comigo. Não a minha mãe de verdade, mas a adotiva. Ela era muito gentil e cuidava de animais para sobreviver. A boa senhora se aproximou um pouco, me ofereceu outro pedaço de pão e depois perguntou: e onde ela está? Devorei o pão como eu sempre fazia, pois esse é o costume de pessoas esfomeadas. Quis o bom Deus levá-la para o seu reino de amor. Ela morreu no ano passado e desde então não tenho lugar para morar. Ajudo um e outro e alguns me dão algo para comer. Tentei o exército, mas eles me disseram que não é lugar para mim. O mundo está longe de reconhecer quem verdadeiramente possui um grande potencial. Por muito tempo, a boa senhora falou comigo. Eu contei outros detalhes de minha vida e acho que ela ficou com pena. Quis saber quantos anos eu tinha, se eu sabia ler e muito mais. Contei-lhe tudo, com a honestidade e a simplicidade de uma criança. Eu estava carente de um amigo. Quem está carente aceita qualquer migalha de atenção. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. É certo que eu não era tão criança assim, pois já estava com 15 anos, mas devido à vida dura que levei, eu tinha o corpo e a mentalidade de um menino. Em determinado ponto da conversa, ela colocou a mão em meu ombro e disse: se quiser, falarei com meu marido. Com um pouco de sorte, ele autorizará a sua presença próxima à nossa família. Não é muito, apenas um pequeno espaço na tenda de serviço. Meu coração deu um pulo de alegria. Ter alguém com quem contar, receber alimento e atenção, era tudo o que eu mais queria. É difícil me fazer compreender, pois só quem passou pelo mais completo abandono é capaz de entender do que estou falando. Apesar de minha idade, eu era um órfão. Não fui preparado para ser uma pessoa honrada. Muitos pensavam que eu era um mísero ladrão, simplesmente por eu não ter uma família. Ah! Meus amigos, desejar é bom, mas não existe alegria maior do que ver os nossos desejos realizados. Abençoados são os filhos de Deus que ajudam os desafortunados do caminho. Mais abençoados são aqueles que recebem os órfãos como filho. Minha senhora, se você fizer isso por mim, serei a pessoa mais feliz do mundo. As atitudes falam mais do que as palavras. Eu estava tão feliz que comecei a dançar e cantar uma velha canção de minha infância. Ela sorriu e disse: neste caso, me ajude com as ovelhas que irei conversar com meu marido agora mesmo. Ajudei a boa senhora e ela me levou até o acampamento de nômades que estava a pouca distância da cidade. Ninguém questionou a minha presença, pois eu estava bem acompanhado.
Um senhor de expressão austera aproximou-se e cumprimentou a mulher com certa formalidade. Ele era tecelão e o marido da boa senhora. A mulher retribuiu o cumprimento e depois esclareceu. Senhor, meu marido, eu trouxe um rapaz que não tem família e que pode ser útil em alguns trabalhos. O marido me olhou de forma analítica e depois falou. Senhora, minha mulher, já temos bucas demais para alimentar, não precisamos de mais um faminto para nos causar embaraço. Senhor, meu marido, olhe para este pobre coitado. Certamente não come muito e é forte o bastante para me ajudar nos afazeres domésticos. Senhora, minha mulher, nós temos filhas em idade de casamento. Não convém deixar um jovem aventureiro ao lado de moças de qualquer idade. Senhor, meu marido, eu lhe garanto que este jovem ficará longe de nossas filhas. Trabalhará e estudará sem lhe causar qualquer aborrecimento. Senhora, minha mulher, em ti deposito toda a minha confiança, fazei de acordo com tua vontade. Senhor, meu marido, eu lhe agradeço. Acompanhei a cena com total admiração. Eu não sabia o que dizer ou o que fazer, mas aprendi que as pessoas conscientes demonstram gratidão. Por isso, beijei a mão do homem que me recebia como agregado e agradeci a Deus por me conduzir para junto daquela família. A boa senhora me deu alimento e me ensinou a trabalhar a lã para tirar o melhor proveito. Nossa família sobrevive graças aos produtos derivados da lã. Esclareceu-me ela, meu marido é tecelão e semanalmente leva o fruto do nosso trabalho para vender na cidade. Eu tenho 7 filhas. 4 estão casadas e 3 esperando o casamento. Antes, elas ficavam o tempo todo comigo, mas agora que meu neto vai nascer, meu marido autorizou que elas ficassem na cidade e ajudassem em tudo que fosse preciso. Eu não me dou bem com a insuportável família de meu genro. Por isso, estou aqui cuidando dos meus afazeres. No final do mês, vou visitar. Sempre me surpreende com o poder de comunicação da mulher. Em uma roda de amigas eu já vi 3 mulheres falando ao mesmo tempo e todas entendiam o que as outras diziam e continuavam falando com a maior naturalidade. Para resumir a conversa, posso dizer que a boa senhora falou durante horas. Contou-me minúcias a respeito das rotinas da família, disse que eu ficaria em uma tenda de serviço afastada da tenda principal, onde poderia dormir e trabalhar. Falou sobre os inúmeros vizinhos, alguns cordoeiros, outros tecelões. Outros, ainda, trabalhadores braçais. Todos fiéis seguidores da lei. Com eles, eu poderia falar livremente, mas não com as moças do acampamento, para não despertar qualquer embaraço para a família. Por horas trabalhamos e conversamos. Ela me deu um cobertor de lã com o qual eu poderia passar a noite e eu me senti em um verdadeiro lar. Ah! Meus amigos, não existe alegria maior do que estar em família, uma conversa amiga, os pequenos problemas. Abençoado é aquele que tem para onde voltar no fim do dia e com quem compartilhar. Pela primeira vez, senti a presença de um pai. Aquele bom senhor era um modelo de dignidade, orava e meditava com frequência, trabalhava muito, pouco falava e as suas palavras eram justas e sábias. Minha vida seguia tranquila. Eu cuidava das ovelhas e fazia pequenos serviços domésticos. No final da tarde, me juntava aos homens do acampamento para orações e para ouvir histórias impressionantes, algumas verdadeiras e outras tão duvidosas quanto um sonho bom. Assim foi minha rotina por várias semanas até que as filhas do casal voltaram e se espalharam junto à tenda principal. A mais velha era austera como o pai, tinha aproximadamente 16 anos. A segunda, meiga e generosa, estava com a minha idade. A caçula era uma flor de menina, conversadeira como ela só, gostava de trabalhar e mesmo quando atingiu idade avançada ela sempre riu como uma criança. Na época, ela estava com 12 anos. Eu não me aproximei das 3, mas pude conhecê-las à distância. Eu só me aproximava na hora da refeição e, mesmo assim, para pegar o alimento. Certa vez, quando contei a minha história para alguns amigos, eles pensaram que a minha vida era terrível devido à discriminação. Posso afirmar que eu não me sentia discriminado, pois os nômades possuíam tradições e costumes que lhes garantiam a sobrevivência.
Os costumes de um povo devem ser respeitados para o bem de toda a humanidade. Eu sei que não devia, mas devo confessar que me encantei pela caçula. Seus olhos eram brilhantes e magnetizavam os meus. Sua voz, uma doce melodia que fazia meu coração saltar. Por meses trabalhei próximo à família, fiz amigos e aprendi a importância do estudo. A boa senhora era a minha professora e, devo confessar, ela era muito paciente, pois o aluno era lerdo. De tempos em tempos, levávamos as ovelhas para pastagens próximas à montanha. Eu estive nestes locais muitas vezes. Algumas sozinho e outras acompanhado por homens do acampamento. Foi em um desses dias de solidão que comecei a pensar na vida e em minha amada, a filha caçula do tecelão. Eu sabia que era um simples agregado e que não tinha o direito de me apaixonar. Mesmo assim, não via nenhum mal em sonhar. Sonhar, meus amigos, é realizar, em pensamento, o que não podemos realizar no mundo material. O sonho consciente é a conquista das almas em processo de edificação. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Foi neste estado de espírito que vi, no alto de uma rocha, a mais linda de todas as flores. Aquela, sim, seria um belo presente para alguém especial. Tentei escalar a rocha, mas eram tão íngremes as suas laterais que foi impossível fazer qualquer progresso. Decepcionado, desisti e sentei próximo à fonte. De onde eu estava, era possível ver outro pastor de nosso grupo conduzindo alguns animais. No final da tarde, juntei as minhas ovelhas em um cercado improvisado e subi em um aclive de forma a cuidar do rebanho. Eu estava com 17 anos naquela época. Meu corpo mudou. Ganhei carne e força. Nada como a proteção de uma família para garantir a nossa saúde. Após fazer as minhas preces, deitei próximo à fogueira e me cobri com o mesmo manto que encontrei na caverna e que guardava como recordação de minha aventura. Eu não pretendia usá-lo para sair do corpo e nem acreditava mais que ele possuísse qualquer valor, eu apenas queria fugir da picada de insetos. De onde eu estava, era possível enxergar a flor no alto da rocha, pois o sol ainda brilhava em algum lugar do horizonte. Estrelas despontavam lentamente e a luz da lua dava mais harmonia ao conjunto. Eu sempre gostei de olhar o céu e para mim era comum ver estrelas surgirem do nada e comportarem-se de forma estranha. O universo é fantástico. O grande problema é que estamos tão preocupados com insignificâncias que não conseguimos nem mesmo observar o que está diante de nossos olhos. Cobri a cabeça por um instante para fugir dos insetos. Acho que adormeci, não sei, mas senti que saí do corpo. Olhei para trás e me vi deitado. Concentrei em meu corpo e ouvi os insetos voando ao redor. Senti-me voltar para meu corpo, que estava com a cabeça coberta. Então, é verdade. Disse para mim mesmo enquanto me sentava em uma posição confortável: o manto tem o poder de duplicar as pessoas. Eu estava agitado e a agitação não permite qualquer concentração. Uma torrente de ideias vinha à minha mente. Por que não usei o manto antes? Quantas maravilhas eu poderia realizar! A mente desequilibrada é incapaz de qualquer progresso. Deitei novamente, cobri a cabeça e relaxei. O processo não foi lento, pois não conseguia acalmar o pensamento. Decidi não pensar em nada e simplesmente relembrar a sensação física da minha última multiplicação. Percebi que estava voando. Era uma sensação agradável que poderia perdurar por muito tempo. Preferi ficar de pé e experimentar aquela nova realidade. Naquele momento, o que mais me surpreendeu foi a minha capacidade visual. Eu enxergava perfeitamente, apesar da escuridão. No chão havia pequenos animais e plantas que brilhavam no escuro. Próximo de onde eu estava havia homens que eu não tinha visto e que passavam por mim, indiferentes à minha presença. Um misto de euforia e medo me dominou e eu senti o corpo todo tremer. Calma! Disse uma voz na minha consciência, acho que era a minha própria voz. O medo é o nosso pior inimigo. Nada respondi, pois acreditei falar comigo mesmo. Olhei para o alto e vi novamente a flor.
Eu me senti tão ágil que falei para mim mesmo. O que é impossível em um instante pode não ser em outro. Será que agora eu consigo alcançá-la? Você só saberá se tentar, falou a mesma voz em minha consciência. Na mesma hora, senti que tudo era possível. Escalei a rocha com a maior facilidade. As sarças não me machucavam e a altura não me causava qualquer embaraço. Isso é um sonho, pensei, mas o sonho mais lúcido que tive em toda a minha vida. No primeiro momento, minha mão atravessou o tão precioso vegetal, mas não desanimei. Envolvi a flor com a minha vontade e ela passou a fazer parte de meu corpo. Não sei explicar o fenômeno. Animei-a com alguma vida e acolhi com a maior facilidade. Uma estranha alegria tomou conta de todo o meu ser. Eu pensava claramente e desejava voltar para o acampamento e rever minha amada. No mesmo instante, me senti viajando a grande velocidade, passando por lugares conhecidos e por regiões que nunca passei. Os meus pés não tocavam o chão, acho que voei. Daí a pouco cheguei ao acampamento dos nômades e senti-me solidificar. Acho que alguém estava me ajudando, não sei, mas penso que ninguém está sozinho. Se não percebemos a ajuda, é porque temos a mente ocupada com inúmeras distrações. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Entrei no acampamento como sempre fazia e um vizinho questionou: "O que você faz aqui?" Pensei que estivesse nas montanhas cuidando das ovelhas. Sorri para o bom homem e respondi: "Voltei mais cedo para trazer um presente." "E as ovelhas, onde estão?" Pensei em dizer a verdade, mas não podia perder tempo, pois não sabia quando seria arrastado de novo para o outro corpo. "Em lugar seguro", foi a minha resposta. O homem me olhou desconfiado e continuou vigiando o acampamento. Vi de longe a família reunida em torno da fogueira, falando a respeito do dia e trocando impressões. Meu coração se encheu de alegria, pois não há maior felicidade do que surpreender quem amamos. Aproveitei a distração da família e entrei na tenda sem ser visto. Eu não queria dar mais explicações. A consciência me pesava, pois deixei o meu posto junto às ovelhas. Coloquei a flor em cima das almofadas que minha amada costumava sentar e saí da tenda, apressado, antes que notassem a minha presença. A primeira pessoa que entrou foi a boa senhora. Depois, a mais nova, que foi logo seguida pelas duas outras irmãs. O pai permaneceu por algum tempo alimentando o fogo e contemplando as estrelas. Daí a pouco, ouvi um grito de admiração, que logo foi seguido pelos gritos das outras irmãs. Elas acharam o presente e queriam saber quem o havia deixado. Percebi que a alegria de receber um presente é momentânea, mas a de dar é muito mais prolongada. Eu me alegrei antes de o presente ser descoberto e até hoje me divirto com a simples lembrança. O pai entrou na tenda correndo, demorou um pouco, saiu e examinou as redondezas. Depois, dirigiu-se para o vizinho que cuidava da guarda. "Alguém entrou em minha casa", disse o velho tecelão. "Você viu quem foi?" O homem balançou a cabeça negativamente e depois respondeu: "A única pessoa que passou por mim foi o agregado de sua família. Aquele rapaz que sua esposa acolheu como filho." "Isto não é possível. Ele está a quilômetros de distância", o vizinho afirmou. "Aprendi que somos responsáveis pelo que fazemos. Hoje, eu sou vigia e sou consciente de que tenho que fazer o melhor. O rapaz esteve aqui e disse que veio trazer um presente." O tecelão franziu a testa, olhou para os lados e disse: "Muito estranho, se ele está aqui, temos que achá-lo." O medo de ser encontrado me desequilibrou e, num instante, me vi arrastado de volta para o meu outro eu. Não foi um ato voluntário. Não sei se corri ou flutuei, só sei que me desloquei com grande velocidade. O medo tem dessas coisas, descontrola os desprevenidos e enche de força os corajosos. Feliz o homem que pode usar do medo para vencer a si mesmo. Retornei cansado, com o corpo encharcado de suor. Alimentei a fogueira e analisei a situação. O meu passeio durou aproximadamente meia hora, mas era tão rico em detalhes que eu poderia passar dias recordando.
naquela mesma noite, tentei me transformar em duas pessoas, mas parecia que eu e o manto havíamos esgotado as nossas energias. Adormeci sem obter qualquer progresso. No dia seguinte, relembrei cada detalhe e tentei me convencer de que tudo era apenas uma criação de minha mente. Eu deveria estar dormindo ou coisa parecida. Parece infantilidade, mas, às vezes, é mais fácil negar a realidade. Tola ilusão. A realidade pode ser escondida, mas teima em aparecer. Quando me convenci da irrealidade da multiplicação de corpos, eu olhei para o alto e não vi a flor. Ri do estranho desaparecimento. Será que fui eu? Questionei, encantado pelo fenômeno. Mais tarde, descobri que possuía dois corpos e que eu poderia habitar os dois ao mesmo tempo. Em ambos podia tocar e sentir os objetos, mas naquele, de consciência alterada, o calor não me machucava e o frio não me incomodava. Nele eu era capaz de ver com facilidade, mesmo no escuro, e viajava uma grande distância em pouco tempo. Libertei as ovelhas para que elas pudessem pastar e fui até o córrego renovar o meu estoque d'água. Bom dia, disse-me outro membro do grupo dos nômades que igualmente cuidava de alguns animais. Bom dia. Respondi que este maravilhoso dia seja abençoado para toda a humanidade. Ele riu e disse: pelo jeito, o amigo está apaixonado. Eu desconversei. Onde estão as tuas ovelhas? Ele apontou uma direção e depois respondeu: eu as levei para o pé da montanha. Ali encontrei uma relva macia e apetitosa e preparei um lugar para montar o meu acampamento. Podemos estar de passagem pela terra, mas somos responsáveis por tornar o ambiente agradável. As minhas ovelhas estão próximas à clareira. Esclareci, ali eu posso dormir sossegado, pois as guardo em um cercado improvisado que encontrei. Conversamos banalidades por longo tempo e, no final de quase uma hora, nos despedimos e cada um foi cuidar do próprio rebanho. Quando eu regressava para meu acampamento, encontrei uma pedra colorida que me chamou a atenção. Não era uma pedra preciosa ou coisa parecida, apenas uma pedra comum com uma combinação de cores que me impressionou. É uma pena que os homens não reparam nas belas criações da natureza. Deus é um artista primoroso. Falei para mim mesmo, este é um bom presente para minha amada. Guardei a pedra no meu alforje e fui cuidar de minhas obrigações. No meio da tarde, sentei encostado em uma rocha e com a curiosidade de um menino me cobri completamente, relaxei, apaguei os pensamentos da mente e desejei sair do corpo. Não sei quanto tempo gastei nesta operação, mas quando dei por mim estava completamente livre. Era estranho, eu podia me ver sentado e com a cabeça coberta. Quem seria eu? O ser sentado no chão ou o observador, de pé, a pouca distância? Por um instante, filosofei e em minha filosofia compreendi que eu não era nenhum dos dois. Eu era o ser consciente que se expressava naquelas duas matérias. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Pensei em visitar minha amada, mas lembrei que o presente que eu iria levar estava no alforje, e este, por sua vez, debaixo do meu corpo no chão. Concentrei no meu outro eu e me senti sonolento. Tirei o manto de sobre a cabeça e me vi de pé, sorrindo. Ato contínuo, peguei a pedra e entreguei para mim mesmo. Acho melhor você se deitar, falei e escutei ao mesmo tempo. Que bom que pensamos da mesma forma, respondi, rindo daquela estranha situação. Vi quando estendi o manto no chão e deitei. No mesmo instante, me senti deitando e olhando para minha própria figura de pé e com a pedra na mão. Quando tive a certeza de que eu estava seguro, viajei em grande velocidade para o acampamento dos nômades. Os homens estavam em pequenos grupos trabalhando na fabricação de cordas, tapetes e outros objetos. Havia, também, pessoas fantasmas que me olhavam com desconfiança. Eu gosto de dizer que cada coisa tem o seu devido momento, mas eu não posso me furtar a dizer certas verdades sob pena de não ser bem compreendido. Não me detenho aos detalhes deste mundo fantástico, pois não é o objetivo de nossa história. As mulheres, em grupos, preparavam o alimento que serviriam na hora do jantar.
Uma vez por semana os nômades faziam uma refeição em comum e, nestes dias, tomavam decisões importantes enquanto as mulheres conversavam e os jovens brincavam. Caminhei por entre as tendas sem chamar a atenção, como eu sempre fazia. Notei que uma ou outra pessoa me olhava e cochichava como se soubessem de minha aventura da noite passada, mas como eu era apenas um agregado, logo voltavam para os seus afazeres. Acho que é da natureza humana falar da vida alheia. Falando aprendemos, mas, também, nos envolvemos emocionalmente. Tomamos partido e, às vezes, julgamos de forma errada. Certa vez, minha mãezinha me falou: educa o ouvido e disciplina a mente. Nem tudo o que nos dizem é verdade e nem todas as verdades podemos compreender. Ouvir é um ato involuntário, mas falar é uma escolha. É certo que não podemos nos fazer surdos em uma roda de amigos, mas igualmente é certo que não precisamos julgar o que não sabemos. O que você faz aqui? Alguém me questionou de forma enérgica. Virei-me e me deparei com minha amada. Eu vim. Eu quero. Gaguejei, pois imaginava aquele encontro muito mais romântico. Ela me olhou com uma expressão severa e me questionou com muito mais autoridade. Como pode fazer isto com minha família? O que você fez com as ovelhas? E pensar que fiquei preocupada com você. Onde você ficou escondido este tempo todo? Recuei um passo e falei a primeira coisa que veio à minha cabeça. Eu só queria lhe dar um presente. Ela gritou, furiosa. Um presente não paga uma deslealdade. Não quero nada de você. Quero ver o que meu pai vai dizer quando ele voltar e lhe encontrar com essa cara de sonso. Certamente, ele irá fazê-lo pagar por sua negligência. Onde está o teu pai? Perguntei. Ótimo. Você está com a consciência pesada. Reconhecer os próprios erros não resolve o problema, mas serve de alerta para que você não volte a errar. E pensar que meu pai ficou preocupado e viajou para lhe encontrar. Ele pensa que você está morto ou que algo ruim lhe aconteceu. Preciso voltar, falei dando alguns passos na direção da saída. Daqui você não sai. Disse-me ela estendendo os braços e atrapalhando a minha passagem. Você tem muito o que responder. Não tenho tempo para explicações. Falei tentando me esquivar. Quando voltar, falaremos. Estendi a mão para entregar a pedra e ela bateu com tanta força que o presente voou longe. É muito difícil ser dócil com quem não nos quer compreender. Dei um sorriso de 1/10 de segundo e corri para trás das tendas. Ela me seguiu, mas não me encontrou, pois eu havia desaparecido. No caminho de volta, vi o pai de minha amada, que já estava no acampamento, conversando com meu vizinho. Retornei para meu corpo e me preparei para receber o meu benfeitor. Tenho certeza. Disse meu vizinho de acampamento, ele está bem e com muita saúde. Eu o encontrei de manhã, próximo ao córrego, e posso afirmar que ele não teria tempo de fazer a viagem em tão pouco tempo. Muito estranho. Disse o pai de minha amada, o vigia de plantão afirmou tê-lo visto no acampamento. Alguém entrou em minha casa e deixou uma flor. Só pode ser ele, não há outra explicação. O meu vizinho pensou um pouco e depois afirmou. Às vezes, é necessário o concurso do tempo para que possamos compreender certas verdades. Eu não estou louco. Ontem à noite, eu vi quando ele alimentou uma fogueira e hoje de manhã falei com ele por quase 1 hora. Ninguém pode viajar tão rápido. Tem que haver outra explicação. Quando me aproximei, meu vizinho disse: Está vendo? Um homem não pode se esconder eternamente. Aí está ele. O pai de minha amada me olhou aliviado e me abraçou. Pelo onipotente, pensei que estivesse morto. Estou bem, falei, desconcertado. Onde você dormiu? Próximo àquela rocha, respondi e apontei a direção. Eu disse. Falou meu vizinho, tudo esclarecido. Agora vocês vão me dar licença que eu tenho uma ovelha desgarrada. Quero encontrá-la antes do anoitecer. Meu vizinho se afastou e o velho tecelão me falou. Você não vai acreditar, mas o vigia lhe viu ontem à noite no acampamento. E ele estava certo.
Esclareci: eu me multipliquei em 2 homens e realmente fui para o acampamento e deixei a flor em sua tenda. Acho que estou apaixonado por sua filha e, por isso, desobedeci à sua recomendação. Peço-lhe desculpas, mas uma força maior do que a minha me fez agir de forma imprudente. Acho que a verdade, para ser bem aproveitada, deve ser dosada de acordo com a capacidade de compreensão do ouvinte. O tecelão me olhou admirado, pensou que eu era vítima de uma insolação ou coisa parecida. Filho, você deve estar louco, pois o que você falou é impossível. O seu vizinho lhe viu ontem à noite e conversou contigo há poucas horas. Um homem não pode se multiplicar e muito menos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu devo acrescentar que há pouco estive no acampamento e levei um presente para sua filha caçula, uma pedra colorida, a qual ela não gostou. Ele me olhou incrédulo e perguntou: Você falou com ela? Falei. Ela me deu um tapa na mão e jogou a pedra longe. Explique-me esta história direito, ele me pediu. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Mais uma vez o tecelão deu-me mostras de que era um homem consciente. Se fosse outro homem, teria um ataque de cólera pela simples menção da minha paixão pela filha. Em vez disso, ele não me julgou e ouviu o que eu queria dizer. O mundo ganharia muito simplesmente aprendendo a escutar. Contei-lhe a verdade, desde o momento em que me vi sozinho no mundo, a árdua caminhada no deserto, o alistamento fracassado, os bandidos no deserto e a descoberta do segredo do manto. Ele me olhou admirado, disse que aquela história de viajar em grande velocidade era coisa de minha imaginação. Eu havia sonhado e logo tudo seria esquecido. Durante horas conversamos. Ele me relatou os sofrimentos da vida, algumas histórias engraçadas e outras educativas. Deu-me alguns conselhos e inúmeras sugestões. Sei que não retive tudo, mas sabia que guardaria o que era essencial. Depois, ele olhou muito sério para mim e me ameaçou. Se quiser permanecer junto da minha família, fique longe de minhas filhas. Principalmente em teus pensamentos. Você compreende? Sou pai e quero o melhor para elas e, infelizmente, devo dizer, não é você. Engoli em seco e balancei a cabeça afirmativamente. Muitas vezes, somos forçados a contrariar os nossos desejos para equilibrar o coração. Na manhã seguinte, regressamos para o acampamento dos nômades e levamos as ovelhas. Nada digno de registro aconteceu. Quando chegamos, o pai de minha amada ouviu o relato da filha e constatou que eu dissera a verdade. Pensei que ele me expulsaria do acampamento ou divulgaria os últimos acontecimentos, mas não. Ele preferiu dizer para aqueles que o interrogarão: Ele é um bom garoto. Confiemos nele, pois ele quer o nosso bem. Naquele momento, aprendi uma lição valiosa sobre prudência. Não se coloca pesado fardo nas mãos fracas de uma criança. Eu não estava preparado para a fama. Diante daquela afirmação do velho tecelão, ninguém mais questionou e o fato foi esquecido por todos como se nunca houvesse acontecido. Por todos não, pois a moça passou a me olhar com os olhos desconfiados. Ela também recebeu ordens para não me perturbar. Os dias passavam lentamente. Algumas vezes me desdobrei para passear na cidade e entrar em lugares que eu nunca seria admitido. Não pense que eu estava sozinho, pois sempre me acompanhava uma voz em minha consciência que me esclarecia tudo o que era preciso. Conheci um viúvo que afirmava possuir mais de 100 anos e que tinha a aparência de um rapaz de 20. A cada dia, ele estava um pouco mais jovem. Um dia, com grande alegria, fui abordado com as seguintes palavras: Aprendi que devemos averiguar antes de julgar. Por isso estou aqui em busca da verdade. Era a minha amada, que aproveitou um momento de descuido dos pais para me falar. A moça logo continuou: É verdade o que meu pai me contou. Pais honrados não precisam esconder a verdade dos filhos. Resoluto, respondi: Confiei em teu pai porque ele quer o melhor para você. A moça balançou a cabeça tentando pôr em ordem os pensamentos e depois perguntou: Você é capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo? É verdade.
Respondi: eu posso ir para onde quiser graças a este manto mágico. Posso me multiplicar e viajar no universo. Ela olhou para o manto e questionou: será que eu posso experimentar? Não vejo nenhum problema, respondi, tentando agradar a garota. O que eu devo fazer? Pensei um pouco e respondi: não sei explicar. No começo era difícil, mas agora é tão natural que faço automaticamente. Ela ficou algum tempo com a cabeça coberta e depois falou: deve existir algum segredo. Não há segredo. Acalme a mente, respire como se estivesse dormindo e deseje sair. Por algum tempo, ela tentou, mas nada aconteceu. Não adianta. Cada um tem um dom que deve desenvolver. O meu deve ser ajeitar casa, pois nada mais me resta a fazer. Às vezes, as ações ensinam mais que as palavras. Deixe-me mostrar. Então, peguei o manto, sentei de forma confortável, relaxei os músculos, calei os pensamentos e desejei sair. Daí a pouco, estava de pé diante daquela linda criatura de olhos negros como a noite. Ela possuía um rosto de menina que me encantava. Agora ela estava com 14 anos. É verdade. Disse ela fascinada: você pode se multiplicar. Eu lhe disse. Sorri para ela e logo completei: fique aqui que vou lhe trazer um presente. Então, me projetei até uma floresta já minha conhecida e apanhei um suculento pêssego. Quando retornei, a moça havia recuado alguns passos. A vida é mesmo cheia de mistérios. Como é possível? Em um instante você estava bem ali, próximo ao outro corpo, e agora surgiu na entrada da tenda. Existem leis naturais que o homem, um dia, irá estudar. Agora não sei explicar. Só sei que fui até uma floresta e apanhei esta fruta para você. Aceita? Ela estendeu a mão e provou o presente. Depois perguntou: do jeito que está agora, você pode comer. Não da maneira que você imagina. Respondi, bem-humorado, pois me senti valorizado. Não existe ninguém que não goste de falar de si mesmo. Eu mastigo algo do alimento, mas não sinto que encho o meu estômago. Este corpo em que estou tem limitações. Que limitações? Quis saber minha amada. Não consigo carregar objetos pesados. Não consigo passar por todas as portas. Se tenho medo ou se meu corpo corre perigo, sou trazido de volta contra a minha vontade. Você pode voar. Já experimentei o voo, mas descobri que o gasto de energia é muito grande. Prefiro me deslocar próximo ao solo, o que consigo fazer em grande velocidade. E você vê para onde vai ou simplesmente aparece, instantaneamente, no lugar que você quer. Acontece uma e outra coisa. Quando desejo ver o caminho, simplesmente me concentro no caminho e vejo todo o percurso. Em outros momentos, penso no destino e me desloco com a velocidade de meu pensamento. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Você pode ir para outro continente? Acho que sim. Até agora só me arrisquei nos lugares que conheço, mas nada me impede de atravessar o mar. Ela olhou para meu corpo deitado e voltou a perguntar: você está dormindo? Na verdade, posso me levantar se eu quiser. Com um esforço moderado, projetei minha consciência para meu corpo deitado e de acordo com minha vontade me levantei, ficando consciente nos dois lugares ao mesmo tempo. A moça me tocou no corpo de carne, depois no outro corpo e disse: é estranho, mas um é mais gelado do que o outro. Você consegue sentir meu toque? Sim. Respondi: sinto tudo nos dois corpos ao mesmo tempo. No corpo material, eu sinto a dor física de forma acentuada. No outro corpo, consigo enfrentar o frio e o fogo com a maior tranquilidade. Se estou longe de meu corpo físico, sinto-me adormecer em um para ter mais liberdade no outro. Mas, agora, você está acordado nos dois lugares ao mesmo tempo. A sensação que tenho é que estou sonhando, mas posso lhe garantir que o esforço para me manter de pé no corpo físico é considerável.
Sinto, neste instante, uma forte pressão na cabeça e por isso prefiro adormecer quando me afasto em meu outro corpo. Quanto tempo pode durar essa multiplicação? Até agora, eu consigo ficar com consciência por meia hora, mas acho que, com algum treinamento, conseguirei ficar muito mais. Você não tem medo de morrer enquanto está em dois lugares ao mesmo tempo? No princípio sim, mas agora que já experimentei inúmeras situações, posso lhe garantir que não tem perigo algum. Quando me vejo em uma situação difícil, principalmente quando tenho medo, sou como que arrastado de volta para o corpo material. O mesmo acontece se alguma coisa incomoda o meu corpo material, basta um ruído ou qualquer desconforto para que o outro corpo regresse. A conversa estava boa, mas a minha amada ouviu a voz da mãe e saiu correndo. Resignado, juntei os dois corpos e deitei para descansar. Acho que cometi um erro. Falei para mim mesmo, eu não deveria conversar com a moça. A sensação de culpa me atormentou o resto do dia e à noite confessei meu descuido para a esposa do tecelão. Não quero ser ingrato e nem perder a confiança da senhora e de seu marido, mas acho que estou apaixonado por sua filha. A boa senhora me olhou como a um filho, mas nada falou. Em vez disto, deixou-me continuar. Esta tarde desobedeci às recomendações de teu marido e conversei com tua filha. Não sei o que fazer. Acho melhor eu partir. A mulher do tecelão me olhou penalizada e depois me disse: a precipitação é filha da impaciência. Não decida nada de improviso. Use do bom senso. A boa senhora passou a mão no meu rosto e continuou: há 2 anos, eu não me importaria com sua partida, mas agora você faz parte de nossa família. Falarei com minha filha e se ela amar você, falarei com meu marido. Com um pouco de sorte, poderemos chegar a um acordo. Comovido, beijei as mãos de minha benfeitora e agradeci por ela advogar a minha causa. Por dias, notei o pai da moça agitado. Ele andava de um lado para o outro, trabalhava o tempo todo e mal me dirigia uma palavra. Guardei silêncio, pois sabia que se a resposta fosse negativa, esta viria na mesma hora. Uma noite, quando fiquei de guarda próximo às ovelhas, o tecelão se aproximou e me questionou: anda falando com minha filha? Instintivamente me levantei. Sempre é de bom tom respeitar os mais velhos. No final do mês passado, conversei com ela durante alguns minutos, mas posso lhe garantir que mantive a devida distância e me limitei a responder o que ela me perguntou. Ele me olhou longamente e depois falou como quem mede cada palavra. Não gosto da ideia de ver minha filha casada com alguém que não tem onde cair morto. Infelizmente, minha esposa não pensa como eu e está me pressionando para que tenhamos esta conversa. Em todo caso, não posso casar minha filha mais nova antes das mais velhas. Se você souber esperar e trabalhar com dedicação, analisarei um possível casamento quando for oportuno. Meu coração pulsava forte por tamanha alegria. Instintivamente agradeci a Deus em voz alta e beijei a mão de meu benfeitor. Para que eu fique tranquilo, eu lhe peço que não se aproxime de minha filha, nem em corpo físico e nem em pensamento. Voltou a falar o pai de minha amada. Sei que você é uma pessoa boa. Por isso, eu lhe digo, a palavra de um homem é mais importante do que qualquer tesouro. Honre os teus compromissos e não se comprometa com aquilo que não pode cumprir. Novamente agradeci e jurei ser-lhe fiel em tudo. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Por longo tempo conversamos e finalmente entramos em acordo. Eu trabalharia para ele durante alguns anos e ele dividiria comigo certa quantidade de ovelhas para que eu pudesse conquistar a minha independência. Mal sabia ele que um dia eu me tornaria o homem mais rico do mundo. O tempo passou. Eu olhava de longe para minha amada e ela me devolvia o olhar como se soubesse o que se passava em meu coração. Às vezes, eu desdobrava e trazia pequenos presentes para ela e deixava em lugares que ela costumava passar. A filha do tecelão acenava de longe e corria para mostrar para as irmãs. Ah! Meus amigos, não existe alegria maior do que estar em sintonia com quem amamos.
Os problemas desaparecem, a esperança cresce e mesmo acordados conseguimos sonhar. O casamento da filha mais velha foi com um rapaz da própria tribo e aconteceu naquele mesmo ano. O casamento da segunda foi contratado com um rapaz da cidade, um vadio que se dizia pescador. Homem estranho, arrogante e de poucos amigos. Eu estava penalizado com a sorte da moça e feliz ao mesmo tempo. Quanto antes ela se casasse, mais rápido eu poderia ficar com minha amada. É engraçado como a vida dá voltas, mas o que podemos fazer, já que não controlamos o nosso próprio futuro? A vida segue o seu ritmo e quando menos esperamos, somos transportados para uma nova realidade. Tudo ia a contento até que uma doença inesperada assolou a cidade, muitos morreram e o casamento foi adiado. Senhores, disse o líder dos nômades, já ficamos tempo demais por essa região e agora é tempo de partir. Para onde iremos? Questionou o pai de uma grande família. O bom senso nos diz que a maioria pode errar, mas pondera melhor uma situação. Esta noite nos reuniremos e tomaremos a decisão. Reunião marcada. Houve rebuliço em todo o acampamento, pois cada um queria dar uma opinião. Muitos reconheciam o perigo, mas queriam ficar. Outros defendiam a região norte. Enquanto outros, ainda, preferiam outras regiões. Compareci à reunião como ouvinte, pois eu era um simples agregado. Não possuía família ou bens que justificassem meu voto. Após horas de discussão, o líder dos nômades decidiu levar o acampamento para o pé da montanha, onde estaríamos afastados da doença e os animais encontrariam água e alimento. De lá acompanhariam o avanço da doença na cidade e também mandariam batedores para diversas regiões a fim de verificar o avanço da doença e todos os possíveis perigos em caso de necessidade. Em minha opinião, a decisão foi a mais acertada. Não se pode perder tempo com divagações quando uma decisão deve ser tomada. Veja bem, o líder do grupo não impôs nenhuma decisão, apenas moveu a comunidade para lugar seguro. Lembram que eu falei que a vida dá voltas? Pois é, o pescador, que era noivo da irmã de minha amada, abandonou a cidade e se juntou aos nômades para fugir da doença. Aquele homem era terrível, se achava muito importante só porque pertencia a uma família conhecida na região. Falava alto e não se importava com ninguém. Meu futuro sogro conservou a paciência e prometeu repartir com ele parte do rebanho, caso o rapaz lhe fosse fiel em tudo. O pescador concordou e se demonstrou submisso na aparência. Eu pressenti que ele tramava algo e, por isso, decidi vigiá-lo em todos os movimentos. Eu sei que temos que confiar nas pessoas, mas não podemos nos esquecer que nós todos somos humanos. E quando será o casamento? Questionou o pescador. O tecelão olhou com bons olhos para o futuro genro e pensou que a pergunta era fruto da impaciência da juventude. Por isso, respondeu. O que diríamos de um pintor que tivesse pressa em terminar sua obra? Certamente, ele terminaria, mas a qualidade das pinceladas não seria a mesma. O mesmo diríamos a respeito de um poeta descuidado que improvisasse qualquer rima. A obra estaria concluída, mas não seria de boa qualidade. Meu filho, alguns momentos são únicos em nossa vida e, por isso, não há que apressar as coisas do coração. O casamento será realizado quando chegarmos ao nosso destino. O impertinente voltou à carga. Não poderia ser durante a viagem. O tecelão não se fez de rogado e, com toda paciência, respondeu. Já sou velho e aos poucos vejo minha família se dispersar. Em breve, serei eu, minha esposa e um monte de recordações. Sei que não devemos viver do passado, mas o que podemos fazer se o passado nos consola? Por isso, eu quero para minha filha uma cerimônia nos mesmos moldes das irmãs, o que não será possível em viagem. Além do mais, os agregados ajudaram na condição de batedores. Enquanto não casar com minha filha, você é um agregado e, nesta condição, terá que trabalhar pelo bem comum. Não se entristeça com a demora. Às vezes, a própria demora torna mais duradoura a nossa alegria. O pescador quis argumentar, mas, pensando melhor, engoliu em seco e falou. Os jovens ganhariam muito se escutassem os mais velhos.
Como sempre, o Senhor demonstra grande sabedoria. Por isso, farei tudo de acordo com tua vontade. Aquele homem era um calhorda. Só trabalhava quando estava sendo vigiado, preferia conversar com os desocupados a ajudar nos preparativos da viagem. O nosso primeiro deslocamento demorou 5 dias devido ao número expressivo de pessoas e objetos. Armamos acampamento ao pé da montanha e providenciamos para que nada faltasse para a comodidade das mulheres. O chefe dos nômades reuniu os batedores e falou: podemos seguir por diversos caminhos, mas é sempre bom conhecermos as nossas opções. Por uma questão de segurança, mandarei vocês na frente para explorar o terreno. Procurem água e uma cidade amistosa com a qual possamos nos relacionar. É necessário que a população esteja livre da doença e que tenha liberdade para negociar. O governo é necessário no mundo, mas alguns governantes são insensíveis aos interesses do povo. Massacram com regras descabidas e expropriam a população. Informem-se a respeito das leis do comércio, da propriedade e dos animais. Não devemos contrariar a lei. Por isso, é necessário conhecê-la. O seu discurso se prolongou por quase 1 hora, com advertências, conselhos e outras ponderações. Alguns fizeram perguntas e outros deram sugestões. Quando terminou a reunião, fomos divididos em duplas e eu fiz questão de ficar junto ao pescador. Percebi que ele, por alguma razão, também queria ficar ao meu lado. Cada um dos batedores recebeu dinheiro, armas, água e alimento. O tempo que demorássemos seria usado para as discussões dos nômades. Entre eles, não existia a democracia, pois a palavra final era a do chefe da tribo, mas ele era um homem ponderado, não tomava nenhuma decisão sem ouvir todos os interessados. Desconheço a melhor forma de governar, pois sei que qualquer decisão tomada fere o interesse de alguns, mas sei, também, que não podemos ficar passíveis diante de um problema, pois a inércia pode agravar a situação. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Caminhamos rapidamente por entre as montanhas e encontramos um pequeno trecho de deserto. Meu companheiro de viagem se demonstrou um exímio contador de histórias, mas carecia de veracidade. Contentei-me em ouvi-lo e aprender o que me fosse possível. Devo confessar que já conhecia a região, pois havia explorado o terreno durante a noite. Devo dizer, também, que informei o quanto sabia ao meu futuro sogro. Ele, porém, era homem prudente e nada falou. O seu segredo só será revelado se a tribo correr perigo. Disse-me ele em determinado ponto de nossa conversa. Não é prudente expô-lo enquanto você desenvolve as suas qualidades. A vaidade é um entrave para o progresso e a fama é inimiga da perfeição. Antes do cair da noite do segundo dia, chegamos a uma cidade de sombrio aspecto. Ali conviviam homens de bem com estrangeiros desqualificados. Por mim, seguiríamos adiante, mas o pescador insistiu em entrar na cidade e passar a noite naquele lugar desprezível. Entramos por um portão fortemente vigiado e um guarda mal encarado nos mandou parar. São novos na cidade? Ele perguntou. Na verdade, já estive aqui algumas vezes, respondeu o pescador com um sorriso debochado no rosto. E o que lhes trazem até aqui? Voltou a perguntar o guarda. Desejamos apenas passar a noite. Respondeu meu companheiro de viagem. Um pouco de comida e um lugar para dormir. Temos dinheiro para a hospedaria e amanhã partiremos assim que o portão for aberto. O guarda nos encarou de forma estranha e depois disse: eu sou um grande avaliador de caráter e devo dizer que não gostei de você. Ele olhou para mim e continuou: avalie bem os amigos, pois eles podem levá-lo para mau caminho. Não se metam em confusão. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não quero encontrá-los mortos em um beco qualquer. O pescador sorriu e disse com tranquilidade: não se preocupe, eu sei me cuidar. Novamente o guarda me encarou e depois se afastou, sem olhar para trás. Ao cair da noite, os portões foram fechados e grande multidão se agrupou na praça central. Ali deveria acontecer um espetáculo ou coisa parecida.
Muitos governos fazem isso, fogem da obrigação para cuidar da diversão. Um povo distraído não reclama. O pescador disse em tom fraterno: Venha comigo. Quero lhe apresentar alguns amigos. Aceitei o convite pensando que seria levado para uma casa de família. Em vez disso, o pescador me conduziu por entre becos e vielas até um antro de infiéis. Ao entrar em um prédio de ruim aspecto, senti um cheiro nauseabundo que me fez recuar. Não se preocupe, disse o pescador, logo você se acostuma. Eu sei que é possível me acostumar com a podridão, mas não sei se eu quero, gracejei, para agradar o amigo. Ele então me conduziu por entre quartos e corredores e, não raro, tínhamos que passar por sobre homens embriagados que perderam a consciência no meio do caminho. Até aquele dia, eu nunca havia visto homens alcoolizados e, como você, me surpreende com o nível de degradação que pode chegar à raça humana. A liberdade é muito valorizada no mundo, mas nem todos sabem usá-la. Descemos até um porão e logo ouvimos o barulho de música e o vozerio de homens que jogavam e se divertiam de maneira torpe. A nossa presença despertou a curiosidade de alguns homens, mas logo estes voltaram aos seus afazeres. Eu quero uma bebida para mim e outra para meu amigo, disse o pescador para um sujeito mal encarado. O homem cuspiu no chão e apanhou um jarro repleto de bebida alcoólica. Muito obrigado. Não bebo. É contra a lei. Falei, com determinação. Você que sabe, disse o pescador com cara de poucos amigos. Acho que ele queria me testar. O pescador solveu o conteúdo do copo com um gole só, depois repletou-o novamente e disse: Não é certo falar das mazelas alheias. Cada um tem o próprio segredo, o qual não devemos divulgar. Não conte nada para a família que tudo ficará bem. Olhe, vou falar com alguns amigos e logo voltarei. Ele se afastou e eu pensei comigo: não devemos guardar segredo daqueles que podem nos ajudar. O vício é uma doença que tem que ser tratada para o bem de toda a sociedade. Senti que aquele não era um bom lugar para mim, mas o que poderia fazer? Eu não podia ir embora e deixar o meu futuro cunhado entregue à própria sorte. O tempo passou lento e desconfortável. Uma mulher com o rosto descoberto sussurrou algo indecente no meu ouvido e eu me excusei. Um sujeito foi expulso a pontapés porque não tinha dinheiro para mais uma dose de bebida. Ele chorou. Muitos riram e debocharam. Rir do sofrimento alheio é o mesmo que reconhecer a própria inferioridade. Caminhei no meio da multidão tentando encontrar o pescador e um homem de roupas impróprias segurou meu braço. Ele me ofereceu algumas moedas para que eu o acompanhasse até o quarto. Agradeci e me afastei o mais rápido que pude. O que para uns é um dinheiro fácil, para outros é a derrocada moral. Quando estava quase saindo, olhei uma última vez para o salão e avistei o meu futuro cunhado em uma mesa de jogo. Eu fui até ele e falei, com a esperança de que ele me acompanhasse. Este lugar não é apropriado para um fiel. Vou buscar uma hospedaria ou dormir na praça. Amanhã lhe encontro junto ao portão principal. O pescador me olhou de forma enigmática. Depois se levantou, foi até onde eu estava e disse: Não se assuste com este lugar. São todos amigos que querem um pouco de diversão. Olhe, esta noite sou eu quem estou pagando, pode jogar e beber à vontade. Ninguém ficará sabendo. Eu posso enganar o mundo, mas não posso enganar a mim mesmo. É melhor sairmos e procurarmos um lugar para descansar. Ele mostrou os amigos e esclareceu: Não posso sair agora, estou com uma dívida enorme e preciso negociar. Se você esperar um pouco, negocio, recupero um pouco do dinheiro no jogo e poderemos seguir para a casa daquele meu amigo que não bebe e que segue a lei. O homem realmente não bebia e apenas observava o jogo, sem se envolver. Alguns riram e eu não compreendi a piada. Eu não entendo a inércia de algumas pessoas. Muitos que poderiam ajudar, simplesmente escolhem ignorar. A indiferença para os sofrimentos alheios agravam os nossos próprios sofrimentos. Contrariado, sentei em uma cadeira isolada do resto do salão onde eu poderia avaliar melhor a situação.
O meu instinto falava para abandonar o sujeito enquanto havia tempo, mas senti que ele era minha responsabilidade e, por isso, fiquei por muito mais tempo do que devia. Muita bebida foi consumida por homens desqualificados e o lugar se repletou cada vez mais. Na maioria, infiéis que não possuíam o senso de responsabilidade, mas havia homens que na aparência seguiam a lei, mas distantes dos conhecidos davam margem à devassidão. Pobres criaturas, tolos viciados. O mundo os ignora, mas Deus avalia cada proceder. Quando me levantei para sair e deixar o pescador entregue à própria sorte, ele percebeu, levantou e veio falar comigo. Notei que 2 homens o acompanharam e pensei que ficaríamos na casa de um deles. Venha comigo. Ele pediu e depois me conduziu até um quarto no fundo do salão antes de nos separar. Quero lhe dizer algumas palavras. Separar? Não estou entendendo. Não vamos para a casa deste seu amigo. Ele riu de forma estranha, mas os 2 homens mantiveram a expressão fria. Apesar de lhe conhecer apenas há pouco tempo, descobri que você é um homem honesto, cumpridor de suas obrigações. Tenho certeza que você também é um ótimo trabalhador. Mas sabe como é a vida? O que esperamos nem sempre conseguimos. Se nesta noite você se entregasse à devassidão, eu poderia chantageá-lo e você estaria em minhas mãos, mas você recusou a bebida, o jogo, o homem e a mulher que eu lhe mandei. Meu amigo, a vida é cheia de armadilhas que os tolos se deixam prender. Você sabe como é. Eu preferia ficar com os amigos, me divertir, mas como estou jurado de morte por alguns companheiros que não sabem esperar, decidi voltar para junto de minha família e tentar a sorte. Você tem razão, nem todos que nascem em berço esplêndido são pessoas de bom coração. Existem marginais em todo lugar. Agora estou prestes a me tornar o dono de vasto rebanho. É claro que para isso eu terei que me casar. Mas aí surgiu um inconveniente, aliás 2. O primeiro foi a doença que me fez sair da cidade e me obrigou a fazer esta tresloucada viagem, e o segundo foi você. Não quero dividir a minha herança com ninguém. É claro que não quero ser um pastor ou um tecelão. Pretendo vender tudo, pagar minhas dívidas e gastar o resto com os amigos. Afinal de contas, a vida é para ser vivida. Você entende, não é nada pessoal. Você apenas estava no lugar errado, na hora errada. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Fiquei desnorteado diante de tais declarações. Ele deu um gole em bebida forte e depois continuou. A princípio, pensei em fazê-lo desaparecer. Seria um acidente no meio do deserto, sem testemunhas e sem muitas explicações. Mas este bom senhor veio em teu socorro. Ele precisa de escravos e me garantiu que você passará o resto da vida em uma prisão subterrânea, onde homens trabalham acorrentados e nunca mais veem a luz do dia. Eu sei que um homem morto é incapaz de incomodar, mas você vivo vale algum dinheiro. Por isso, estou lhe fazendo um favor. Eu sei que você não compreende agora, mas no futuro irá me agradecer. Uma vida em sofrimento é melhor do que nenhuma vida. Senti que uma imensa fúria tomava conta de mim, mas antes de reagir, perguntei. E quanto à família? O que acontecerá com eles? Ora, meu amigo, o tecelão sofrerá um acidente, serei forçado a abandonar o grupo de nômades e levar todos os meus bens para minha cidade natal. As mulheres ficarão comigo o tempo que for necessário. Afinal de contas, preciso de alguém para cuidar das ovelhas. Pelo caminho venderei as mulheres e as ovelhas e viverei uma vida tranquila por muito tempo. Seu miserável! Gritei ao mesmo tempo em que me atirei no pescoço do calhorda. Os 2 homens me agarraram e me manietaram como se eu fosse um simples boneco. Gritei. Ninguém me socorreu. Amarraram as minhas mãos e me arrastaram para fora do prédio. O pescador ainda falou. Lembre-se, não adianta se lamentar pelo passado, aprenda a se adaptar. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O malvado ainda deu uma gostosa gargalhada e, com deboche, concluiu: sentirei a sua falta.
Lá fora os homens me revistaram e tiraram todos os meus pertences, inclusive o manto. Para onde você vai não irá precisar de coberta e muito menos de roupas. O fundo da mina é tão quente durante a noite como é de dia. Se nós tivermos sorte, você sobreviverá por muitos anos. Caso contrário, morrerá em poucos meses. Fui levado para um prédio pouco distante, onde inúmeros homens eram mantidos presos. Pelo que pude notar, eram escravos comprados por baixo valor e prisioneiros condenados por magistrados da cidade. Mas havia, também, viajantes desavisados que caíram nas mãos dos bandidos. É engraçado como a nossa mente dá voltas. Eu me senti como nos meus piores dias de abandono. Mas agora era pior, pois eu tinha pessoas que me amavam e que eu precisava proteger. Orei fervorosamente naquela noite e me entreguei ao grande Pai. Às vezes, na vida, o melhor que podemos fazer é nos submeter à divina vontade. São nas horas de testemunho que mostramos o que realmente aprendemos. Feliz aquele que não fraqueja diante das intempéries da vida. No dia seguinte, fomos arrastados para fora da cidade e levados para a mina de cobre de um poderoso Cadi. 2 homens foram mortos tentando escapar. O capataz, homem severo, mandou que nos dessem ferramentas e nos distribuiu de 2 em 2 de acordo com a altura. Acorrentaram a minha perna à perna de um estrangeiro que falava Esperanto. Estar na superfície é um privilégio que não pode ser apreciado por almas incultas como as vossas. Disse o capataz de forma rude: olhem para o céu pela última vez. O céu não lhes pertence mais. De hoje em diante, somente a luz das lâmpadas, isso, é claro, se tivermos azeite. Como vocês observarão, a vida aqui não tem valor. Valorizem a própria vida, pois ela pode lhe ser tirada. Engoli em seco e imaginei que o meu destino seria padecer nas mãos do novo algoz. Felizmente, nem todo o mal que imaginamos acontece. Tudo segue de acordo com a vontade de Deus. Fomos levados por um túnel cada vez mais para baixo da terra e em cada passo que dávamos o ar se tornava mais pesado e a temperatura um pouco mais desconfortável. Não sei quanto tempo gastamos no deslocamento, só sei que quando chegamos a uma enorme galeria, fomos dispersos em diversos corredores. Juntaram-me a um grupo de 10 homens que se revezavam atacando a parede e removendo entulhos. Em menos de 1 hora, eu estava completamente exausto, minhas mãos cheias de bolhas e uma forte dor de cabeça me fazia fraquejar. Veja bem, a culpa não era minha. O corpo maltratado se acostuma com os maus tratos, mas o corpo bem alimentado, que pouco trabalha e muito dorme, tem dificuldade de enfrentar qualquer mudança de rotina. Bendito o homem que não se enfraquece com a inércia e que está sempre pronto a executar um novo trabalho. Senti uma forte chicotada nas costas e alguém gritou: a vida não é brincadeira. Continue trabalhando antes que eu tire o teu couro com meu chicote. As horas se arrastaram lentamente. Quando podíamos, conversávamos, mas tomávamos o cuidado de não sermos ouvidos. Aquele novo mundo era cheio de regras e o silêncio era uma delas. Somente várias horas depois é que nos deixaram descansar. Um grandalhão trouxe comida, enquanto o outro examinou as correntes e recolheu as ferramentas. Fomos levados para a ampla galeria onde mais de 200 homens estavam acorrentados. Ali podíamos conversar. Um homem se disse enganado pela própria família e outro contou uma história estranha a respeito de placas de marfim que possuíam poderes mágicos. Eu estava tão cansado que adormeci no meio da história. Às vezes, o sono é o nosso único alento. No dia seguinte, isto é, creio eu que era dia, pois não havia a luz do sol para me guiar e a única referência que possuía era a manifestação dos guardas. No dia seguinte acordei com uma forte chicotada nas pernas. Levante-me, seus imprestáveis, disse um terrível guarda enquanto chutava alguém que estava no meio do caminho. Aqui não tem moleza. É hora de trabalhar. Refiz-me do susto e me levantei o mais rápido possível. Naquele dia, trabalhamos durante horas e só paramos por alguns minutos quando nos serviram um pedaço de pão e algo que parecia sopa. Deus meu, até hoje eu agradeço a comida que tenho,
pois sei o que é passar fome e sei, também, o que é ter que engolir qualquer lavagem. Para um bom observador, a vida é cheia de lições. Quando o trabalho recomeçou, um homem sentou em uma pedra e o guarda o forçou a continuar. Ele trabalhou um pouco, mas logo colocou a mão no peito, caiu no chão e morreu diante de meus olhos. Houve um princípio de rebelião, que logo foi controlado à custa de muito castigo. Um velho ergueu a voz e nenhum dos guardas se atreveu a silenciá-lo. Morre mais um irmão. Que Deus guarde sua alma. Se foi bom homem, não sei, só sei que em breve ninguém se lembrará do seu nome. O que comeu, aproveitou. O que perdeu, já não importa. Era criminoso, justo ou indeciso. Isso ficou no passado. Os títulos estão perdidos, as denominações já não importam mais. Morte niveladora de almas. Todos devem passar por suas garas. Alguns vão com um sorriso, mas a maioria teme pelas oportunidades perdidas, as brigas e as ingratidões. São mil nadas que abalam a nossa consciência. Vai com Deus, meu irmão, prepara-nos um lugar, pois em breve todos nós iremos lhe acompanhar. Enxuguei uma lágrima que teimava em cair. Até hoje, não sei se chorei pelo desconhecido ou por minha própria vida. Confesso que eu guardava uma ideia errada a respeito dos presidiários. Somente depois de me tornar um deles, é que descobri que eles não eram animais como muitos querem acreditar, mas homens alquebrados que a sorte impôs as mais duras provas. De todos os criminosos que lá encontrei, apenas um me impunha medo. E ele era um ex-soldado que respeitava, em parte, o carrasco, mas que até os guardas mais truculentos mantinham distância. Pelo que me contaram, era ele quem iniciava a maioria das rebeliões e que suportava os piores castigos. Mais tarde falarei sobre ele. Em uma noite de maior desespero, aceitei a irrevogabilidade de meu destino e chorei, silenciosamente, em meio ao mais profundo desalento. La historion de viro en finas, nur sangue directon. A história de um homem não termina, apenas muda de direção, disse-me meu companheiro de infortúnio. Felizmente, ele era esperantista e, por isso, pudemos conversar. Kiel. Como? Mi estes libera kai mi fariges esclavo ao mia propria improvidência. Atinges libere com kai estes de novo esclavigita. Mi estas tio, que o estas malfelica. Eu estava livre e me tornei um escravo de minha própria imprevidência. Consegui a liberdade e fui novamente ao cativeiro. Eu é que sou infeliz. Esquecendo os meus próprios sofrimentos, pedi. Amigo de credantojo, diru ao mi via historion. Amigo dos crentes, conte-me a tua história. O pobre homem olhou o vazio por um segundo e depois falou. Você está ouvindo um dos contos do livro As Aventuras do Velho Matemático, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal.